determinada, então o que acontece? Você fica sujeito às influências desses espíritos que vêm. E pode, inclusive, em vez de beneficiar todo aquele povo, pode atrasar todo mundo, inclusive vocês. Vocês me entenderam? Entenderam por que eu digo que o radar, a maneira de controlar, ela é especificamente importante? Porque vocês vão compreender a mergulhar nas suas individualidades como? De uma maneira bastante simples, certo? Eu não creio que nenhum de vocês não tenha entendido o que é isso. Quer dizer, é acompanhar o filme que se passa na sua mente ininterruptamente. A todos os momentos você tem uma ação em que você tem uma escolha. Encarar negativa ou positivamente. Certo? Então você aprende a mergulhar nas individualidades no seu cotidiano. Você não precisa fazer nenhum curso específico. Você já fez o curso há muito tempo, quando a sua consciência foi dimensionada, inclusive impregnada, vamos dizer, imantrada pelo processo crístico, cuja luz te permite discernir o que é certo e o que é errado. Por isso, inclusive, que eu os convidei a voltar às bases crísticas. O problema do amor, da tolerância, da humildade, aquelas coisinhas da escolinha dominical, que elas são fundamentais para isso. Quando você está sendo amante, quando você está sendo tolerante, quando você está sendo humilde e quando você não está sendo humilde. Você que sabe toda hora. Porque é um processo interior, não é um processo de manifestação exterior. Entenderam? Então, eu estou convidando vocês a fazer um cursinho de mergulho na sua individualidade, de introspectiva, de introspecção, para que vocês comecem a colher os frutos dessa experiência rigorosamente individualizada, e além da escola das vidas que vocês vivem, as horas fora daqui do templo, ainda tem a escolinha do templo nas horas de trabalho. Certo? E muitos de vocês, não se esqueçam que já conquistaram isso, mas por uma outra razão. Em vez de ser pela consciência do problema, vocês conquistaram pela inconsciência do problema. A capacidade que vocês têm de concentração num determinado trabalho, né, a revelia do que se passa em torno de você. Mas, na qualidade de adjuntos dos príncipes da corrente, do estado maior da corrente, dos que respondem por todas as energias da corrente, vocês terão a obrigação de se compenetrar agora do templo, amanhã do Vale do Amanhecer. Entenderam a direção das minhas palavras, o porquê estou falando com vocês? Quer queiram, quer não, vocês assumiram o compromisso. Pai Seta Branca nunca aceita trabalho que não seja voluntário. Não pensa você que ele os nomeou adjuntos arbitrariamente, como o Nestor faz a sua escala. Né? Segundo reclamam alguns escalados. Né? Não. É pela consulta prévia. Era a consulta feita pela espiritualidade ao seu espírito. Assim como antes de encarnar o seu espírito foi pretensioso e disse, não, pode me dar um bocado de karma aí, que eu dou conta disso na Terra, também vocês responderam para Pai Seta Branca que vocês davam conta do recado. Naturalmente ele sabia até que ponto vocês podiam chegar. Certo? Agora, a minha obrigação é chamar vocês a atenção ao alerta daquilo que vocês são gabaritariamente. Vocês têm um gabarito. Eu estou convidando vocês a construir um edifício que vocês planejaram. Eu estou só reclamando, olha, está faltando tantos andares. Eu não estou lhe dando algo, não estou lhe alertando para aquilo que você planejou. O arquiteto é você. O dono da casa também é você. Quem vai morar nessa casa também é você. Certo? Mas vocês entenderam bem aonde eu quis chegar? E agora eu quero mais de vocês. Eu vou exigir mais de vocês. Você me perdoa essa expressão eu tanto, mas eu estou seguindo a escolinha de Neiva. Eu quero mais de vocês. Eu quero que vocês consigam, como prova da sua aceitação do que eu estou falando, eu quero que vocês consigam uma harmonização
no templo, mas não é a harmonização de ficar as pessoas quietinhas, não. Isso é impossível, é o mundo físico. Submeter a Maria, às vezes você cai na yoga, mas no sentido de jogar uma onda dentro do templo de amor, de paciência e de tolerância. Os médios não são nem bons nem maus. Eles são como um bando de carneiros, na verdade, que obedecem onde vai a madrinha da tropa. Blém, 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 vão atrás. Certo? Mas vocês são as madrinhas da tropa. Você está me entendendo? Se a sua mente tiver uma direção, se você imprimir uma direção, transformar em força a energia que vocês mesmos invocam e aquela que vocês não invocam, e vem também, aquele caldeirão de energia que é o templo, em ebulição, se vocês conseguirem dar uma direção, então vocês têm que começar pela parte da harmonia, e para isso você tem que ter um estado de amor. Primeira coisa, fundamental, um estado de amor, de tolerância, de paciência, etc., que você vai só conseguir nesse exercício constante do mergulho na sua individualidade. Você vê a relação direta que existe entre a sua vida e a sua vida missionária? É esta. A sua vida missionária não existe só na hora que você vem fazer o trabalho. A sua vida missionária existe 24 horas por dia. Eu posso falar para vocês com toda a tranquilidade que eu estou falando, porque são experiências vividíssimas, ainda hoje, no dia de hoje, atualmente. Hoje eu tive que exercer a minha capacidade de dirigir, de transformar a energia em força, desde ontem, o dia inteiro. Inclusive com tal inabilidade, que ontem eu fui atuado por uma Maria Padilha. Hoje eu fui atuado por outra. Precisou fazer 2 passagens, uma em Neva e outra na Carme Lúcia, que causou todo o meu estado físico. Eu estou no estado do Piauí, embananado. Eu estou com um problema urinário, que bloqueou meu sistema de canalização, entendeu? Consequentemente está causando uma intoxicação, uma dor de cabeça permanente. Eu até agora, das 5 horas, eu tomei 4 Tonopans. E estou com um processo alérgico que parece uma gripe violenta e não é. Estou sofrendo horrorosamente de ontem para hoje. Resultante do quê? Da falta de precaução na manipulação das energias. Inclusive eu fiquei sabendo ainda, para minha humilhação, que as 2 Maria Padilha vieram por conta própria, não foi ninguém que mandou, não. Eu estou acostumado com as macumbinhas que fazem para mim, e conheço os espíritos que vêm porque eles dão logo a dica. Mas no caso presente, elas vieram por conta própria, quer dizer, eu tornei-me tão interessante para elas, entendeu? Tão interessante que elas vieram, e ela falou, inclusive, o espírito falou, você sabe que Neva é o médium ideal e perfeito. É o médium inconsciente total. Então a Maria Padilha me disse, eu joguei um pozinho em você. E jogou mesmo. Porque eu consegui ficar doente. Eu estou um sujeito doente hoje. E outra, e nem o doutor Joaquim, que já me deu uma dúzia de injeções, um monte de remedinho, conseguiu me curar. Porque a doença minha não é de origem física. Você está me entendendo, doutor Joaquim? A minha dor de cabeça, não há uma infecção. Eu desconfio, porque tem o seguinte, quando vem um processo, vamos dizer assim, partindo do mundo etérico para o mundo físico, há no mundo físico só funcionam as coisas nas leis físicas, não é isso? Então houve uma detonação de um série de processos, inclusive eu comecei a desconfiar agora de noite, que eu estou com uma obstrução, talvez uma pedrinha no canal da bexiga, né? Eu senti um ardor assim hoje, que eu desconfiei, o cálculozinho está por ali, mas está fora daqueles canais perigosos que provocam a dor renal. Aquela ligação toda momento é isso. Perfeito. Mas, veja bem, quanta coisa que acontece, quanto eu passo, quanto eu sofro as experiências de todo dia, e quantas vezes eu tenho que refazer meus caminhos,
quantos erros que eu cometo, etc. Portanto, eu não estou dando a vocês uma lição gratuita, façam isso aí que dá certo. Não. Eu sei o que dá certo e o que não dá certo. Não é isso? Inclusive, vocês podem usar toda a sua inteligência, não é preciso usar somente a sua doutrina, não. Só a doutrina não basta. Existe a sua experiência, existe a sua aculturação, as coisas que você aprendeu com seus pais, com seus avós, com os conhecidos, com o que vocês leram, que deixaram de ler. Tudo isso serve num processo de fazimento da sua personalidade, da sua individualidade, ou de harmonização entre a sua personalidade e a sua individualidade. Inclusive na harmonia do plexo físico, né? Quer dizer, vocês terão que cuidar de 3 áreas diferentes, que é o seu corpo físico, como eu estou cuidando aqui. Inclusive eu fui de bom senso, fui lá o doutor Joaquim, os remedinhos que ele me deu me aliviaram. Não resolveram o problema porque a atuação continuou até hoje. Agora de tarde que, na hora do almoço, não me lembro, que passou a segunda Maria Padilha, que é da falange das Padilha, é uma falange de Exu mulher, né? Bem, mas isso é só para citar que eu estou dentro do rolo de vocês, que apanho, e vocês também não vão ter sucesso absoluto só porque ouviram essa aulinha aqui, não. Salve Deus. Antes que você aquele outro assunto, porque sempre existiu uma preocupação, né, durante a escola ativa, de os mestres da escalada ficarem separados para ouvir os demais mestres. Né? Salve Deus. Inclusive os mestres de desenvolvimento ficavam lá na ponta. E eu estava observando aquela manipulação de energia toda que todos nós sentimos, e os pacientes lá no tempo, né? Crianças. Aí eu fiquei pensando, o que é que está acontecendo? Será que as necessidades desses pacientes são tantas que eles podem absorver esse tipo de energia? Não. Você respondeu essa pergunta? Não. Ou então eu vou lhe responder. É pura e simplesmente que nós já estamos vivendo o 5º ciclo. Hoje nós já temos capacidade, ultrapassamos a capacidade de absorção de energia, tanto que Neiva mandou os médios Jaguar andar com a mão abanando para não andar com o seu plexo tão aberto, porque a energia é muita. Só isso. Todos os processos que foram se modificando foram equivalentes à capacidade cada vez maior dos nossos mestres de manipular as energias em função da força. Entenderam? É simples. Vai chegar um dia que nós trabalhamos em qualquer condição. E isso está se preparando porque eu vejo com nitidez um quadro que está chegando em que haverá tanta bagunça que aqui na Casa Grande já é uma miniatura disso. Agora há pouco nós estávamos aí, né? Neiva atendendo um caso em Manaus terrível, eu com 2... pede ao Carlos se ele pode, diz que eu estou dando uma aula, se ele pode deixar para eu telefonar para ele, aguentar um pouquinho que eu telefono, porque horas são agora? Eu telefono para ele mais tarde, viu? Entendeu? O que aconteceu na Casa Grande neste dia de hoje foi fantasticamente uma reprodução da vida missionária de vocês no futuro. É incrível a quantidade de coisas que se passou hoje. Esse caso, Carlos Simões está telefonando, eu fui ao fórum, enfrentei uma situação horrível, desarmônica, de pessoas em luta, em torno de um assunto desagradável, que é essa morte das crianças, um promotor revoltado contra o Vale, revoltado ou pelo menos cheio de preconceitos contra o Vale, sabe? Inclusive disse lá para o advogado, não sei se é verdade, ele me disse, o advogado que me disse isso, ele disse que essa história de 30 mil média é fajutice, que isso aí não existe, etc. E o homem está lascando mesmo o negócio, está mandando uma brasa mesmo, ele quer condenar, ele quer... Entendeu? Enfrentei aquela situação, com a cabeça doendo, o nariz atrapalhado, aquela intoxicação que resulta dessa falta de urinação, né? Oi, Nestor. Faça favor, Jaguar. Fica à vontade. Só entregar para o Zé Carlos aí. A casa é sua. Nossa. Nossa.
Se quiser sentar, ficar aqui, até nos ajuda. Vai dormir? Ele quer dormir mesmo, essa cadeira é boa para ele. Entenderam? Então, o que acontece? O que se passou nesse dia de hoje, agora de noite, estavam ali pessoas, Neiva telefonando, daí a pouco chega um louco, bêbado, lá na sala, toma providência disso, daquilo. Quer dizer, é uma verdadeira cacofonia, é uma verdadeira bagunça, que se passa o dia inteiro, em mil maneiras diferentes. Pois bem, no meio disso, a tia Neiva e o seu Mário Sassi, em segundo plano, tem que conservar o equilíbrio. E tem que engolir os sapos tudo. E tem que saber que são energias de movimento constantes, principalmente energias kármicas. Né? Quer dizer, você tem que controlar aquilo tudo e transformar em força. Transformar em quê? Ah, Casa Grande. A força é a Casa Grande, a fama da Casa Grande, a atração que a Casa Grande é. A grande ostentação que nós temos, a Casa Grande é a casa onde se passa tudo e tal, acontece. Essa fama, esse prestígio da Casa Grande é a manipulação de energias que se transformam em força todos os dias. Assim também o prestígio do templo. Hoje, e para completar o quadro, na hora que eu chego voando da cidade, que eu tive que pegar o advogado lá no fórum, depois daquela situação desagradável, discussões e conversas, mentiras, não sei quem está mentindo mais, as pessoas envolvidas no assunto, ainda tive que levar o advogado até a cidade. Então eu saí assim, naquele desespero físico, fui até a cidade e voltei correndo. Correndo porque minha dor de cabeça era tanta que eu estava doido para chegar e ficar num lugar quieto e me harmonizar um pouco assim com o meio ambiente. Me harmonizar com o meio ambiente e tomar um remédio, que é o meu recurso, né? Porque quando eu fico com dor de cabeça, eu fico descontrolado. Eu perco completamente a minha energia, a minha capacidade toda. Então, quando eu chego aqui, encontro o quê? Neiva sentada na sala, aquela sala que vocês gostam de ouvir aula com ela, com 40 universitários da UNB, entendeu? E quando eu cheguei, instantaneamente eu vi meu quadro. Agora eu me vi explicando para eles tudo, tal, conversando, aquela velha história. E eu, inclusive, disse logo, você não passa do guia turístico? Fiquei com raiva de mim, assim, entendeu? E ela conversando, voz baixinha, eu disse, bom, inclusive muitos formados, engenheiros, etc., de alto gabarito, né, o pessoal. Eu disse, bom, eu me preocupei para o UNB, principalmente, de dar uma imagem boa do Vale. Mas aí já era tarde, porque eles já estavam com o programa mais ou menos atrasado, o Neiva mandou passar por uma indução. Nesse período, quando eu fui abordá-los, quando eu consegui me equilibrar o suficiente para abordá-los, me oferecer, eles já iam embora. Aí disse assim, mas espera aí, Mário Sassi, também isso não é possível, você se equilibrar de uma situação psicofísica, como eu estava, deprimido pelo assunto do fórum, dores físicas, né, etc., e equilibrar tão rapidamente, eu sabia que ia provocar um estado pior em mim mesmo. Como acontece às vezes, eu chego e encontro a bagunça organizada, entro direto nela, e depois então vai provocando um estado físico que no fim eu acabo ficando inutilizado, né? Eu queria ganhar uns minutinhos na história, mas não sabia que o programa deles já estava esgotado. Bem, mas graças a Deus, Neiva falou com eles, passaram uma indução, não houve problema mais sério. Mas vocês veem a exigência dessa Casa Grande. Pois bem, o templo é uma Casa Grande ampliada, em que tudo acontece lá dentro. Há pessoas que vão para todas as finalidades, inclusive médiuns. Vão para exibir, vão porque não tem para onde ir, vão para o templo porque sentem o impulso, vão porque às vezes acham que deve exercer uma missão. São N motivos que vocês não podem penetrar, vocês só conhecem esse motivo pelo aspecto exterior. Ora, não é possível vocês conseguirem, de todos aqueles mestres, inclusive variando as pessoas que vão lá para dentro do templo, não vai ser nunca possível vocês conseguirem uma harmonização em termos de, vamos dizer assim, de homogeneização dos pensamentos. Quando muito você pode conseguir, na base de uma ditadura chata, como é a minha, conseguir uma harmonização em termos físicos, calar a boca,
ficar sentado, quieto, quando muito, assim mesmo você consegue relativamente. Mas uma harmonia, agora a harmonia não é isso, gente. A harmonia é aquilo que Neva nos demonstrou ontem. A harmonia é você conseguir pegar todas aquelas energias que, inclusive, certos médiuns, e talvez um grande número deles, solte mais a energia dentro dessa ausência de disciplina do que dentro da disciplina. Ficando à vontade, eu vejo aquelas ninfas, por exemplo, elas são apaixonadas pelas suas vestimentas, são apaixonadas pela sua presença ali. Não se esqueça que nós estamos dando oportunidade a pessoas que nunca poderiam aparecer numa soirée, né? Nunca poderiam aparecer num teatro, numa recepção no Itamaraty, mas que aqui têm a oportunidade de fazerem a mesma coisa através das suas vestimentas. Então é muito natural que elas sejam super conscientes das suas vestimentas. E é muito natural, inclusive, que elas sejam super conscientes que a sua personalidade naquele instante fique mais ostensiva. Ela vira gente, ela vira uma coisa importante. Então o que acontece? Ela solta uma onda bem superior à que ela soltaria se estivesse humilhada. Então você não pode proibir isso, aquilo, faça assim, deixe de fazer aquilo, porque isso não vai resultar em nada. Primeiro porque as suas instruções em termos de comportamento individual, físico, da personalidade, você nunca tem os mesmos alunos pela frente. Até aqui nós não conseguimos ter as mesmas pessoas sempre. Certo? Como é que você vai conseguir com 30 mil médios? Então você tem que conseguir, você. Inclusive aceitando aquela velha premissa de quando você quer mudar o mundo, você tem que mudar a si mesmo. Porque o mundo não é como é, assim como você o vê. O mundo do templo, ele não é como ele é, não. É como você o está vendo naquele instante. Então, graças a Deus eu posso falar de cátedra, porque tem o exemplo de Neiva toda hora. E agora o último exemplo dela foi isso. Domingo passado foi curioso. Eu e Nestor partimos com duas feras assim, querendo fazer a mesma coisa. Eu vou lá para o templo para humanizar. Eu saí, corri na frente de Neiva. O Nestor, quando ia chegando, ele também estava com o microfone na mão. Já vou harmonizar o templo. Então ela disse, olha, espera, não faz não, que Neiva disse que não vai harmonizar coisa nenhuma. Que ela vai harmonizar. Fez domingo passado e fez esse domingo. E não foi feita a harmonia, não foi feito o trabalho. Então o que aconteceu ali? Foi a transformação da energia, e é uma energia maior, tão grande que ela precisou depois apagar um pouco com a sua emissão. Porque foi uma energia espontânea, ninguém foi chamar a atenção, ninguém foi constrangido a nada. Foram espontaneamente aceitando e cada um exigindo o silêncio de si mesmo. Inclusive as crianças ali à vontade, etc, etc. Então, num certo sentido não, exatamente nesse sentido é que vai constituir a harmonia que vocês vão fazer a partir de agora, ou a partir do instante que vocês conseguirem assimilar o que eu estou falando, será a harmonia que vocês vão estabelecer no radar. E cada um daqueles que opera nos outros setores, que são templos em miniatura, na Cruz do Caminho, como chama? No Oráculo de Paiseta Branca, na indução, na junção, na cura. São outros tantos campos particulares de energia, com energias específicas que circulam ali, e a mesa de doutrina também é um ponto essencial, em que entra o mesmo processo. Ora, os médiuns nunca vão poder ser aqueles seres disciplinados, harmonizados, conscientes da doutrina, conhecedores da doutrina, que nós pretenderíamos que eles fossem. Nós somos sempre insatisfeitos a esse respeito. Então, o médium na mesa de doutrina é quando ele solta. Inclusive, precisa ver, vocês precisam distinguir, vocês que estão com mais prática na mesa. Eu tinha a minha fase de prática, mas numa fase em que a força era só mediúnica. Entendeu? Mas agora vocês estão trabalhando com força iniciática, tem aquela elipse na mesa. Então vamos ver de que maneira um mestre vai conseguir uma harmonia
sem ser essa harmonia puramente fictícia do plano físico. Porque é uma harmonia fictícia. Ela não é verdadeira. Ela é uma harmonia física. Você consegue todo mundo ficar quietinho. Mas, até que ponto ela é uma harmonia em termos de uma manipulação de energia que resulta numa força dirigida? Força é energia dirigida, endereçada. Ora, isso está aqui nesse canalzinho, nesse iconezinho, que é a sua própria mente. Está precisando também, sabe Deus, Sabe Deus. uma padronização na abertura do trabalho. Salve Deus. Mestre Jaguar está cuidando disso peremptoriamente. Está exigindo da clarividente leis nos menores detalhes. Pois é, tranquilamente. O Jaguar cuida disso tranquilamente. Ah, eu gostaria que... Não, ele se preocupa e exige e não dorme no ponto, não dorme em serviço. Eu vou ao escritório dele para bater papo, tá ele lá, é válido amanhecer. O escritório dele é válido amanhecer. Cheio de papéis, escrevendo planos e leis e não sei o que, etc. No Sandai está acontecendo muito. Perfeito. Dirija-se ao mestre Jaguar. Dirija-se a ele. Esse que responde por isso. É nítida a missão de Nestor, graças a Deus, perfeita, nos seus menores detalhes, entendeu? E se não fosse essa disciplina, essa padronização das coisas que ele estabeleceu desde o momento que ele começou a formar a Centúria, e que era uma extensão, não existiria possibilidade, porque ele está disciplinando todo o mundo, uma infraestrutura, senão não existe. É o alicerce do templo. Mas, veja bem, ele estabeleceu os sistemas, mas não estabeleceu nenhuma forma de policiamento do sistema. Nós não somos um grupo de policiais. Ele transmite, as coisas devem ser feitas assim. Agora, ele não disse para vocês, olha, vocês fiscalizem para que não aconteça diferente. Não, vocês ensinem para que não aconteça diferente. Para isso ele nomeou vocês todos instrutores. Você vai conseguir essas coisas que o Nestor está escrevendo, não é na hora H de pegar o bando e mandar marchar para cá e para lá. Mas é nas suas instruções, é nos seus contatos com os médiuns, é nos contatos com os seus sextos raios, sétimos raios, com o seu povo, é nos contatos das suas aulas. É nessa hora que vocês vão impor a disciplina, vão impor não. É nessa hora que vocês vão transmitir e façam com os seus pupilos o que eles estão fazendo com você. Deles métodos reais, objetivos, como eu estou dando para vocês, em torno do problema mais sério de toda iniciática, que é a introspecção, que é o mergulho na sua individualidade. Eu não lhe dei uma fórmula simples? Ou algum de vocês não entendeu essa fórmula? Algum de vocês acharam isso impossível? Apenas estabelecer uma vigilância de 24 horas por dia no filme da sua vida? E ser relativamente honestos? Certo? Serem relativamente honestos, porque eu não acredito no absoluto na Terra. Só acredito no relativo. Não se esqueçam que a posição exata, ontem eu fui falar isso, houve um fenômeno. Não sei se isto é uma advertência ou se isto foi uma confirmação. Estou para saber ainda.